Mário entrou cheio de pacotes. Não o via há exatamente 34 dias. Pareceu-me mais jovem, com aspecto mais bem cuidado, até mais descansado, e meu estômago se contraiu de forma tão dolorosa que senti que poderia desmaiar. No seu corpo, no seu rosto, não havia vestígio da nossa ausência. Enquanto eu carregava em mim, só de leve me tocou o seu olhar e tive certeza. Todos os sinais do sofrimento. Ele não conseguia esconder-os do bem-estar, talvez da felicidade. Oi, gente, eu sou a Gisele e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Dias de Abandono, da autora Helena Ferrante, fazendo assim um resumo totalmente sem spoiler para quem não tem a mínima noção do que trata o livro. A Olga, ela foi abandonada pelo marido, não pela primeira vez, mas essa é a primeira vez que o Mário não volta para casa. Então a Olga é deixada em um apartamento, né? O livro ele se passa na Itália com 2 filhos e um cachorro e todas as contas da casa, sendo que Olga dependia financeiramente do seu marido, já que ela deixou de trabalhar para poder se dedicar a esse casamento e aos filhos. A Olga é o retrato assim perfeito, né, da mulher que se casa porque ama aquele homem e acredita que vai passar o resto da vida ao lado dele, que não precisa se preocupar com reservas financeiras, que não precisa voltar a trabalhar porque o homem vai dar conta, né, de sustentar ali a família. Então, aqui a gente vai entrar na cabeça da Olga. O livro ele é narrado em primeira pessoa e isso traz uma experiência assim muito pesada, já que a Olga não está tendo pensamentos muito bons, né? Quando você dedica ali boa parte da sua vida a algo e de repente uma pessoa muda de ideia e te abandona, é comum, né? É normal, na verdade, que você tenha pensamentos ruins, que você tenha sentimentos ruins. E a Helena Ferrante, ela consegue fazer com que o leitor sinta, né? Com que ele se coloque no lugar da protagonista. E isso é muito, muito, muito incrível. Então, a forma como o livro é narrado, ele arrasta a gente para dentro dessa situação, sabe? Faz com que você tenha pena e com que você odeie a Olga em vários momentos, assim. À medida em que você vai tentando entender o que ela tá passando, quais são aqueles pensamentos, você vai ficando com raiva da protagonista por ela estar desejando aquelas coisas ruins para pessoas, mas ao mesmo tempo você entende que ela não está sendo racional. E é que a autora ela usa de várias metáforas, como a Olga não conseguir abrir portas, por exemplo, ela tem muita dificuldade com chaves, ela não entende muito bem quando ela está, pelo menos pelo que eu entendi, é quando ela está ali um pouco nervosa, alterada, ela não entende como que funciona esse mecanismo. Então, quando ela não consegue, quando a gente está lendo uma cena em que ela não consegue abrir algo, você se sente tão presa quanto ela, sabe? Parece que tem aquele sentimento assim de claustrofobia, como se você estivesse numa situação tão ruim que tu não sabe por onde sair. E eu não estava preparada para uma escrita assim tão pesada, tão boa, enfim, eu não estava preparada para mergulhar nessa história. E o Mário, enfim, eu não vou contar quais são as circunstâncias em que ele a abandona ou o que que acontece com ele, porque eu acho que é interessante você ler sem saber disso, mas aqui a Olga ela vai tendo lembranças de quando ela era jovem. E a mãe dela vivia conversando ali com colegas, isso quando a Olga era criança, né? Então ela escutava muito a mãe dela falando de uma vizinha que havia sido abandonada pelo marido. E a forma como as mulheres, né, junto com a mãe da Olga, falavam dessa mulher, tem até uma palavrinha que elas usam, deixa eu pescar aqui. Poverella. Talvez eu esteja falando errado, mas enfim, é um termo em italiano e elas sempre se referiam a essa mulher como uma pobre coitada. E a Olga passa a ter lembranças, né? Passa a voltar nesse tempo em que ela escutava a mãe e as amigas ali da mãe falando dessa mulher. E ela começa a sentir aqueles comentários direcionados a ela. Comentários que ficaram na lembrança dela e que na época ela não entendeu porque ela era muito jovem e agora ela sente tudo aquilo direcionado para ela e ela não quer ser uma pobre coitada.
Então a gente vê uma mulher que está totalmente fragilizada, tendo que lidar com muitas coisas, tendo que, enfim, explicar para as crianças o que está acontecendo, porque quando eu digo que ela foi abandonada, ela foi abandonada. O Mário, ele corta, né, relações até com as crianças ali, então ele realmente simplesmente vai embora. E a gente sabe, né, que ser pai é ótimo, porque essa é a realidade da maioria das famílias, é que sempre o filho ele é da mãe, né? Ele nunca é da mãe e do pai. O filho só é do pai enquanto ele está com a mãe. A partir do momento em que ele se separa, parece que essa responsabilidade é tirada dele. E eu gostei muito da forma como isso foi abordado no livro. A reação também das crianças, assim, né? Pelo que a Olga nos narra, também eu gostei bastante. E as situações aqui de um pouco de violência, um pouco não, talvez muitas de violência. Então, vão com um pouquinho de cuidado, não é violência doméstica, tá? É mais para com animais. Então, a Olga ela tem uma relação muito conturbada com o cachorro, porque é o cachorro que era do Mário. E é um cachorro que fica para ela ter que lidar e ela nem queria cachorro. Então é bem complicado essa relação. Logo eu que costumo ler livros com o cachorro do lado, né? Porque quando eu tô em casa, geralmente eu estou só, então eu sou a única pessoa da casa e o cachorro ele fica colado em mim, assim como ele está aqui, colado aqui do lado. E então, assim, né, essas partes foram bem difíceis de ler, mas de modo geral eu achei um livro sensacional. Eu gostei muito do que foi abordado, da forma como foi abordado, da escrita, e achei bem pesado, né? Assim, da carga emocional do livro. Não é tanto questão de gatilhos, mas da carga emocional. Então, eu senti, sabe, tudo que a Olga sentiu. Eu conseguia sentir o gosto, assim, amargo deste abandono. E até a metade do livro, eu acho que até metade, deixa eu ver quantas páginas aqui o livro tem. Acredito que antes, lá pela página 50 em diante, assim, foi que a leitura realmente me prendeu. O início eu fui lendo, fui lendo. É uma leitura coletiva, inclusive, da Mel do Literatura-se, mas assim, que eu li, sei lá, em 3, 4 dias, então a leitura coletiva é ao longo do mês. E eu realmente só iniciei junto com o pessoal lá do grupo, mas eu li no meu tempo, e meu tempo foram 4 dias, porque eu estava, assim, querendo descobrir muito o que ia acontecer com Olga, e eu gostei, tá, gente? Eu gostei do início, do meio e do final. Mas ali a partir da página, eu acredito que 50, ele realmente me pegou e foi pra mim uma experiência assim eletrizante e eu não queria parar de ler. Virei sim super fã de Helena Ferrante, já comprei outros 2 livros, que foi Um Amor Incômodo e A Vida Mentirosa dos Adultos. Então, trarei aí mais resenhas, né, dessa autora incrível. Esse livro ele foi publicado em 2002, salvo engano. Então, não é um livro, né, recente da autora. E ele é publicado pela Globo Livros, pelo selo Biblioteca Azul. Costuma ser um livro acessível e eu recomendo demais para quem curte assim, histórias que vão falar mais do cotidiano, sabe? Que não foge muito ali da realidade. Na verdade, é uma realidade crua aqui neste livro, né? A gente tem uma escrita simples, mas muito honesta ali, muito sem floreios e sem enfeites e sem romantização. Então, se você curte esse tipo de escrita e esse tipo de história, de narrativa, eu recomendo demais. Eu espero gostar tanto dos outros livros como eu gostei desse. E eu pretendo trazer aí as outras resenhas para vocês, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo.